Fala, impressionadores! Nessa aula eu vou te contar quais são os 3 erros principais que a galera que quer começar na área de dados comete e eu vou te mostrar como que você faz para não cometer esses mesmos erros. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. O primeiro erro é não saber as ferramentas certas. Então, quais são as ferramentas que você precisa saber ou deveria aprender em algum momento para você entrar na área de dados, para você se desenvolver na área de dados? Basicamente, são 4 ferramentas / linguagens ali. O Excel, Power BI, SQL e Python. E aí, antes que você fale assim, meu Deus, Alan, quer dizer que eu tenho que saber absolutamente tudo dessas ferramentas, já tem que começar, até mesmo para a vaga júnior, já tem que saber tudo. Não, calma. A ideia é a seguinte. Dentro das ferramentas, você tem as ferramentas de análise e visualização de dados, que seria o Excel e o Power BI. As linguagens ali, por exemplo, para trabalhar com banco de dados, que seria o SQL. E linguagem de programação ali para você conseguir fazer algumas outras coisas que eu vou comentar, que seria o Python. Então, o que eu botaria como obrigatório, digamos assim, Excel e Power BI, porque sem eles você não vai conseguir fazer o básico ali, que são as análises, os relatórios, as decisões que você for tomar vão ser muito baseadas exatamente em tudo que você for construir dentro dessas ferramentas. Então, Excel, porque basicamente é o maior pré-requisito do mercado de trabalho, então para você conseguir montar planilhas, fazer análises mais simples de forma rápida, você conseguir eventualmente fazer alguns gráficos, resumos, tabelas dinâmicas e por aí vai, para você conseguir fazer isso tudo dentro do Excel. Já o Power BI, que em muitas vagas ele ainda é um diferencial, mas em muitas ele já é um pré-requisito, para você conseguir fazer toda a parte de criação de dashboards, a parte de você conseguir juntar informações de vários lugares em um único relatório, a parte de você conseguir automatizar esse processo de criação de dashboards para, se você tiver que toda semana, por exemplo, atualizar o relatório, no Power BI é só você clicar no botão que ele já atualiza automaticamente para você. Fora que o compartilhamento no Power BI, você consegue mandar o link para as outras pessoas e elas já conseguem acessar os relatórios todos de forma online. Então, o Power BI ele vai ter esse benefício de conseguir complementar muito bem, porque o Excel vai ser justamente para você fazer ou análises simples ou para você conseguir, eventualmente, criar planilhas ali dentro, e o Power BI para você fazer relatórios, deixar suas análises, seus dashboards completos ali para você apresentar, para você mandar para outras pessoas e conseguir tomar decisões baseadas nesses dados. Então, basicamente, essas 2 ferramentas você não tem muito para onde fugir. Agora, falando de SQL e Python, você não precisa começar já aprendendo SQL e Python. Então, se você souber Excel e Power BI, você já tem uma bagagem ali interessante para você conseguir, pelo menos de conhecimento técnico, para você conseguir usar na área de dados. À medida que você for avançando, pô, já sei bem Excel, já sei bem Power BI, e lembrando que Excel não é pré-requisito para aprender Power BI, e aí você vai basicamente conseguir ir para um próximo passo, digamos assim, que você dominar pelo menos o essencial ali de SQL para você conseguir saber fazer consultas em bancos de dados. Então você vai ter o banco de dados da empresa, você vai ter que acessar alguma informação, você vai ter que puxar alguma tabela ali do banco de dados para você conseguir levar para o Power BI para fazer alguma análise e por aí vai. Então pelo menos o essencial ali de consulta a banco de dados para você saber fazer no SQL. E já o Python, ele vai te ajudar justamente para você conseguir fazer algumas outras coisas que você não conseguiria fazer de forma tão fácil com as outras ferramentas. Por exemplo, eu quero puxar dados em tempo real da internet, quero puxar a cotação do dólar, quero puxar dados de notícias, quero puxar dados de algum sistema online para conseguir extrair esses dados e levar para o Power BI para conseguir analisar. Vou dar um exemplo aqui nosso da hashtag. A gente oferece os nossos treinamentos e a gente usa uma plataforma online de vendas. Para a gente conseguir analisar esses dados, a gente pega o Python e com o Python a gente puxa dados de uma API, a gente puxa dados de um sistema online ali justamente para conseguir levar esses dados para o Power BI e por lá a gente faz todas as análises. Então o Python vai te ajudar a conseguir trazer dados de lugares que você não conseguiria de forma tão fácil normalmente. Ele consegue te ajudar às vezes com algumas análises mais avançadas, que o Python é a linguagem de programação mais usada no mundo para a parte de dados. Inclusive, o Python consegue ajudar com outras coisas, por exemplo, automação de tarefas e processos. Então, aqui na empresa mesmo, aqui na hashtag, a gente tem muitas tarefas contábeis, muitas tarefas de dia a dia mesmo, muitas tarefas de marketing, muita coisa manual, que a gente consegue automatizar com Python e você também consegue usar isso como grande diferencial. De novo, a ideia não é que, putz, em 3 meses você corra para aprender absolutamente tudo, mas que você tem em mente que você começa pelo Excel, pelo Power BI e depois, basicamente, você vai evoluindo ali, vai partindo para um SQL, para o Python, para você conseguir ser um profissional que tem essa parte técnica completa. E eu reforço esse ponto de você não precisar dominar todas as ferramentas logo de cara, porque é aí que vem o segundo erro, que é as pessoas às vezes querem esperar estar 100% prontas para começar a aplicar para vagas de dados. Só que isso é um grande erro por 2 motivos. O primeiro é que você nunca vai se sentir 100% pronto, até porque se você não estiver trabalhando na área, você dificilmente vai chegar um momento que você vai virar e falar, caraca, agora eu sou o Merlin no Excel, agora eu sou o brabo do Power BI e agora eu estou 100% pronto para
entrar numa vaga. Esse momento provavelmente nunca vai chegar, porque, a não ser que você esteja ali no dia a dia da parada, você nunca vai virar e falar, pô, tô 100% confiante. Então, a ideia é que você justamente comece a aplicar para vagas, à medida que você já for começando a aprender ali Excel, Power BI e tudo mais, justamente porque você vai ter uma bagagem ali que você vai pegar e você vai conseguir aplicar dentro dessas vagas. E muitas vagas tem muitos pré-requisitos ali, então, putz, Excel, Power BI, às vezes colocam SQL como pré-requisito, às vezes colocam Python como diferencial e assim por diante, mas muitas dessas vagas, na verdade, na prática, valorizam muito mais você conseguir mostrar o seu senso analítico, mostrar que você realmente tem capacidade de analisar dados, capacidade de aprender principalmente, e também valorizam se você consegue mostrar algum trabalho que você já fez. Vou dar um exemplo aqui na hashtag. Então aqui na hashtag a gente já fez vários processos seletivos, inclusive sempre valorizando tanto para a área de dados aqui quanto para outras áreas. A gente valoriza muito mais quem demonstra claramente ter um senso analítico ali. Então a gente consegue, por exemplo, pessoas que trazem portfólio de algum projeto que elas fizeram, mesmo que elas aprenderam de graça no YouTube. Então, por exemplo, aqui no próprio canal da hashtag, a gente ensina você a criar um portfólio de dashboard. Então você não precisa obrigatoriamente ter trabalhado na área. Mas a pessoa que traz um portfólio aqui com algum projeto que ela fez, mesmo que seja algum projeto fictício que ela criou, que ela aprendeu de graça no YouTube, já mostra o quão capaz ela é de correr atrás, de aprender, de fazer o que precisa ser feito, e já mostra que ela consegue desenvolver um senso analítico ali, que é a parte mais importante. Porque o técnico pelo técnico, a pessoa consegue ir desenvolvendo ao longo do tempo. O mais importante é a gente conseguir saber que a pessoa, que ela tem a capacidade de aprender, que ela tem a capacidade de analisar e não simplesmente ser um apertador de botão, que é um outro ponto que eu vou comentar já já. Basicamente, as empresas muitas vezes vão preferir alguém com esse perfil, que é mais esse perfil que, de novo, consiga correr atrás, consiga mostrar essa parte analítica, do que só o apertador de botão. Então, por isso, não deve esperar estar 100% pronto para começar a aplicar para vaga de dados, justamente porque é isso. Você nunca vai se sentir 100% pronto. E 2, muitas vezes você olha lá os pré-requisitos e aí você acaba ficando um pouco acuado. Só que na prática, muitas vezes, tem empresas e empresas. Tem empresas que realmente botam aquilo e vai ser pré-requisito e é isso. Tem outras empresas que botam um monte de coisa como pré-requisito, só que na prática, eles estão colocando meio que um nice to have, digamos assim. Ou seja, estão colocando lá porque, putz, se a gente encontrar alguém que tem isso tudo é ótimo, mas muitas vezes não vão encontrar alguém, putz, muito bom, com um perfil muito bom, que realmente domine aquilo tudo, e vão realmente preferir pessoas que têm um perfil melhor do que o técnico completo ali. Então, putz, a pessoa, sei lá, fez curso de Excel, fez curso de Python, fez curso de Power BI, fez curso de SQL e tudo isso, mas o perfil dela não parece ser tão adequado porque ela só fez curso, mas ela não consegue demonstrar, ela não consegue conversar sobre o assunto, ela não consegue eventualmente, por exemplo, mostrar que ela tem a capacidade analítica, ela não traz nenhum trabalho que ela fez. Então, às vezes vai mais pelo perfil ali de você conseguir mostrar sua capacidade de aprender, sua vontade de aprender, capacidade analítica que você foi desenvolvendo ali ao longo do tempo, do que você realmente, obrigatoriamente, ter tudo de técnico ali logo de cara. Beleza, só que aí imagina que você foi lá, se candidatou, conseguiu entrar para as vagas de dados e assim por diante, já começou a trabalhar na área de dados. Então, vem o grande terceiro erro, que é achar que a análise de dados é simplesmente conseguir fazer umas fórmulas, gráficos, entregar um relatório e show de bola, tá tudo certo. Só que, na verdade, a grande questão de você conseguir analisar dados são dois lados, na verdade. É o lado do técnico, que é muito importante você saber, porque sem o técnico você não vai conseguir chegar no resultado, mas você, além do técnico, conseguir desenvolver esse senso analítico. E aí, antes que você fale assim, eu sei que quando eu falo senso analítico, talvez assuste, acho que, putz, uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar um pouco mais com essa área, esse conceito me assustasse um pouco, tipo, meu Deus, fazer uma análise, parece um negócio complexo e tal, não sei o quê. Mas, cara, não é sobre você ser um crânio ou você ser um gênio da matemática, alguma coisa do tipo. Tô falando sincero mesmo aqui. É mais sobre, principalmente, você conseguir entender no dia a dia da empresa, cara, quais são os indicadores que precisam ser analisados, o que cada indicador representa, saber olhar para o indicador e ver, cara, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Se tá ruim, você ir atrás, questionar, cara, mas por que esse número tá ruim? O que ocasionou o fato desse número ter caído, por exemplo, as vendas terem caído muito nesse mês? O que aconteceu? Deixa eu entrar mais a fundo. Isso não quer dizer que você seja um gênio, quer dizer que você foi desenvolvendo um senso crítico, conversando com seus gestores, suas gestoras, com as pessoas da área, você foi acompanhando, então tudo que você conseguir participar de conversas, de reuniões, de lugares onde você vai ver outras pessoas discutindo sobre o tema, discutindo sobre os dados, você vai cada vez desenvolvendo mais senso crítico da parada. E eu vou dar o próprio exemplo meu aqui. Eu, durante muito tempo, convivi com sócios, gestores e assim por diante, e, consequentemente, eu ouvia muito eles falando sobre os dados da empresa, ouvia eles falando muito sobre os indicadores, o que estava bom, o que estava ruim,
quando o indicador estava estranho, então eles olhavam para o indicador e falavam, cara, isso aqui acho que está errado, porque isso aqui não está batendo com os números que normalmente a gente costuma ter. Então, tudo isso vai meio que enchendo suas gavetas mentais, digamos assim, para você conseguir ir desenvolvendo, principalmente na área ali onde você está. Consequentemente, o que você vai conseguir fazer a partir disso? É basicamente você conseguir muito mais do que gerar um relatório, porque, enfim, a parte técnica ali de você, pegar, fazer um relatório, fazer meia dúzia de gráficos e tal, show de bola. Mas e aí, o que você quer fazer com aqueles dados? Vou dar um exemplo aqui da hashtag de um ano que a gente começou ali o primeiro trimestre e a gente começou a estranhar que, nesse trimestre a gente está faturando menos do que o mesmo período do ano anterior. E a gente olhou e falou, cara, tá muito estranho. A gente, durante esse trimestre, está faturando menos do que o primeiro trimestre do ano anterior. E a gente achava estranho porque a gente estava projetando um crescimento. Então, como é que eu sabia disso? Porque eu estava em conversas com gestores, sócios e assim por diante. E eu que estava fazendo a parte financeira e a parte dos dados, eu também comecei a estranhar e falei, cara, mas a gente estava projetando um crescimento para esse ano. Por que o faturamento está menor? Vamos tentar olhar. E aí eu fui olhar quais são as principais coisas que afetam a receita da empresa, por exemplo, aqui na hashtag. Uma das principais coisas que afetam o crescimento, a receita da empresa, são os eventos que a gente faz, onde a gente dá conteúdo gratuito e no final, para quem tiver interesse, a gente abre as inscrições para os programas completos. E aí quando a gente foi olhar, na verdade, a gente tinha feito menos eventos nesse ano do que no ano anterior por uma questão de calendário, uma questão de carnaval, era diferente nos 2 anos. Só que eu olhei assim e falei, cara, mas ainda assim, o faturamento está muito menor do que deveria. E aí, consequentemente, o que eu fiz? Eu falei, cara, então deixa eu entrar mais nos detalhes. E eu fui tentando olhar tudo que podia impactar. E no final, basicamente, eu olhei formas de pagamento, vendas para ex-alunos, vendas para novos clientes, cara, tudo que eu podia tentar entender. E no final, o que eu percebi basicamente foi que a gente estava fazendo mais vendas parceladas do que a gente fazia no ano anterior. Então não era que na verdade a gente estava faturando menos, é que na verdade o faturamento iria vir ao longo do tempo. Então eu consegui responder uma pergunta que estava surgindo ali dentro da empresa, que era, cara, por que o faturamento estava diminuindo? Eu respondi basicamente, cara, o faturamento não está diminuindo, a gente está com uma diferença de calendário, então provavelmente a gente vai ajustar esse faturamento quando a gente bater o mesmo número de eventos do ano passado, que vai ser depois do carnaval, porque teve a diferença do carnaval, e também a gente teve uma diferença ali de parcelas, então a gente vai receber o faturamento que a gente teve no início do ano ao longo dos próximos meses, porque a gente teve muito mais parcelamento do que no ano anterior. Então, basicamente, ao invés de só entregar o relatório, tá aqui o valor financeiro aqui, o DRE, desse trimestre, basicamente consegui entrar um pouco mais a fundo. E aí, um outro exemplo aqui para tentar elucidar ao máximo aqui. A gente aqui na hashtag tem uma assinatura de cursos. Então, por exemplo, o aluno pode entrar, fazer ali o tempo dele de cursos e depois ele pode renovar. E imagina hipoteticamente que a renovação, a taxa de renovação seja de 28%. Então 28% dos alunos renovam. Só que só essa informação, cara, o que eu faço com ela? Tenho 2 opções. Só tacar isso no relatório e mandar para o meu chefe, mandar para minha chefe e tal, ou de fato eu consigo analisar esses dados. E o que eu consigo fazer com isso? Então, por exemplo, se o número tá bom, se o número tá ruim, o que faz um aluno renovar para a gente conseguir fazer mais disso? Ou seja, a gente entender o que impacta na renovação do aluno para a gente fazer mais esses fatores que conseguem aumentar a renovação do aluno. O que faz os alunos cancelarem para a gente fazer menos as coisas que fazem os alunos cancelarem. Então, basicamente, a gente queria conseguir entender se essa renovação tá boa, tá ruim, o que a gente consegue fazer para aumentar, o que a gente consegue fazer para diminuir. Então, é basicamente você olhar esse número e você começar a entrar a fundo. Então, por exemplo, beleza, qual é o comportamento das pessoas que renovam? Então, por exemplo, o comportamento dos alunos que renovam, eles acessam 7 vezes mais, em média, os cursos do que os alunos que não renovam. Então, cara, será que a gente não consegue ter algum tipo de acompanhamento para incentivar os alunos a acessarem mais? Então, por exemplo, o aluno que está há 7 dias sem acessar, 15 dias, a 30 dias. Será que a gente consegue mandar uma comunicação específica para essa pessoa, para ver se ela está precisando de alguma ajuda para entrar, para ter algum acompanhamento mais de perto ali, para tirar as dúvidas dela com mais frequência, para ajudar ela a acessar, para realmente incentivar ela a acessar e assim por diante? E, spoiler, a gente fez exatamente isso aqui na hashtag e deu certo, a gente conseguiu justamente aumentar a renovação. Inclusive, uma coisa que a gente fez, que a gente tirou daí foi, olha só como que é legal que você vai tendo contato justamente com essa ponta dos dados ali. Então, ao invés de só entregar um dado pronto, você basicamente vai desenvolvendo e você vai tendo ideias. Então, trocando ideia com o time que estava começando a cuidar desse atendimento dos alunos, a gente falou, cara, se a gente tem alunos que acessam muito e renovam, e a gente tem alunos que acessam pouco, e, consequentemente, não renovam, ou alunos que não acessam, cara, e se a gente conseguisse fazer, digamos assim, uma espécie de pontuação do aluno? O que isso quer dizer? O aluno que está acessando X vezes,
ele está na pontuação verde. O aluno que está com o comportamento Y, então está acessando mais ou menos, está acessando numa periodicidade específica ali, sei lá, uma vez por mês, ao invés de estar acessando toda semana, vai estar numa pontuação amarela. O aluno que não acessou nenhuma vez nos últimos 3 meses vai estar numa pontuação vermelha. E aí, o que a gente vai fazer? O time de atendimento, por exemplo, vai atacar mais quem está na zona vermelha. Depois vai atacar quem está na zona amarela e, lógico que vai dar uma super atenção para a galera do verde, mas essa galera já está mais aquecida. Eles não precisam de um acompanhamento aí semanal o tempo todo, da gente ficar perguntando se a pessoa está acessando e ajudar e assim por diante. Foram ideias que foram surgindo a partir das análises que a gente fez justamente de olhar o número ali de renovação, fala, cara, qual é o comportamento das pessoas que renovam, o que a gente consegue fazer com as pessoas que não renovam para jogar elas para terem o mesmo comportamento das pessoas que renovam e aumentar esse número. Então tudo isso, repara como faz uma diferença de você simplesmente conseguir gerar um número e apresentar o relatório, ou você de fato conseguir fazer alguma coisa com aquilo e isso conseguir te destacar. E aí outro exemplo que a gente fez foi basicamente o que a gente olhou cara, muitos alunos gostam de o tempo todo ter coisa nova ali para continuar aprendendo. Então, tem os cursos que já tem na assinatura, mas muitos alunos são movidos a ter coisas novas, a novidade e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente começou a fazer também foi criar o que a gente chama de cursos de retenção. O que são cursos de retenção? Cursos que, às vezes, têm uma duração menor, mas que vão, às vezes, ajudar com temas que não tinham, mas que tinham demanda da galera. Então, por exemplo, cursos de soft skills, cursos de outras linguagens de programação que às vezes a gente ainda não tinha e assim por diante, e são cursos que retêm as pessoas, porque às vezes a pessoa é que nem uma série no Netflix, você tá ali acessando o Netflix e tudo mais, daqui a pouco sai uma série nova, putz, você já fica mais engajado ali, você começa a acessar mais, sai uma outra série nova, outro filme novo, e assim por diante, você começa a ficar mais animado, você começa a acessar mais e assim por diante. Então, isso tudo foi feito baseado em análise de dados que a gente conseguiu fazer para ir medindo a retenção dessa galera. E aí, um outro exemplo, e eu tô tentando ser bem específico aqui, para não só ficar no mundo das ideias do tipo, você precisa desenvolver um senso analítico. Porque aí é mole falar. Mas eu tô tentando trazer fatos concretos que a gente teve aqui na hashtag para você conseguir pegar mais ou menos essa lógica, essa linha de raciocínio, para você ter essa vontade, essa cabeça de, cara, tá o tempo todo envolvido com conversas, com áreas que você consegue se desenvolver nessa parte de entender a empresa, entender os dados e ver como que você pode ajudar com as suas análises e não só ser um apertador de botão. Então, um exemplo aqui basicamente era o seguinte, era uma pesquisa que a gente rodava com pessoas que estavam inscritas nos nossos eventos. Então, o que a gente fazia? Imagina que a gente vai fazer um evento de Power BI. Dentro da pesquisa com os inscritos no evento, o que a gente quer fazer? Basicamente, a gente quer entender o objetivo da galera. Pô, será que a galera se inscreveu no evento porque eles querem se destacar na empresa onde eles já trabalham? Ou será que eles querem usar o evento, aprender Power BI, para conseguir um emprego, então não estou trabalhando ainda, ou simplesmente para fazer consultorias, fazer freelas, por exemplo, e assim por diante. Dentro da pesquisa, a gente olhou, cara, a maior parte das pessoas está interessada em conseguir um emprego. Então, por exemplo, a princípio, parece fazer sentido a gente focar o evento mais na comunicação de quem quer conseguir um emprego. Não focar tanto nos outros objetivos, que seria se destacar dentro da própria empresa e conseguir também fazer freelas, fazer consultorias e assim por diante. Mas a gente olhou e falou, cara, vamos tentar entender um pouco melhor esses números, porque a gente está olhando um número muito bruto, digamos assim, muito geral. Então, sei lá, imagina que 60% das pessoas estavam interessadas em conseguir um emprego. Só que depois, quando a gente ia cruzar aquelas informações de acordo com faixa etária, a gente via que, de acordo com a faixa etária, o objetivo mudava completamente. Então, às vezes, a galera mais jovem estava querendo conseguir um emprego. Às vezes, a galera que estava ali entre 30 e 45, por exemplo, queria usar o Power BI para se destacar na empresa onde já estava. A galera que estava acima de 45, às vezes, tinha um outro objetivo, que era aprender para se desenvolver pessoalmente, sem nenhum objetivo específico de se destacar dentro da empresa ou coisa do tipo. Então, quando a gente viu que, na verdade, entrando mais a fundo nos dados, essas informações mudavam, então para a galera mais jovem tinha um objetivo, para a galera às vezes de 30 a 45 tinha um outro objetivo, para a galera de 45 mais tinha um outro objetivo, a gente conseguia segmentar, por exemplo, as campanhas de marketing, fazer campanhas de marketing específicas para o objetivo dos jovens, campanhas de marketing específicas para os objetivos ali da galera no meio e campanhas de marketing específicas para a galera um pouco mais velha. Então, cara, tem muitas coisas que a gente vai analisando. A ideia é justamente você estar ali o tempo todo em contato com seus gestores, em contato ali com suas gestoras, com sua equipe, para você entender cada vez mais do dia a dia, você conseguir justamente desenvolver esse olhar crítico, digamos assim, para as informações e você sempre questionar. Então você olha a informação e nem sempre você vai olhar a informação e ela vai fazer sentido. Então se você tem alguma ideia ali de que, por exemplo, aquela informação não faz sentido, você correr atrás, você tentar entender um pouco mais a fundo para você conseguir olhar o que está por trás daquele número, o que está
ocasionando aquele número estar baixo, o que está ocasionando aquele número estar alto, até porque justamente você vai conseguir ter mais insumo para apresentar isso em uma reunião, de conseguir tirar dúvida, conseguir se destacar com as suas análises, não só, digamos assim, ser um apertador de botão. Então, basicamente, esses são os 3 grandes erros de quem quer entrar na área de dados. Não saber as ferramentas certas, querer esperar estar 100% pronto para começar a se candidatar a vagas ou para começar a querer entrar na área de dados. E também o terceiro ponto de ser só um apertador de botão, digamos assim, que é você achar que a análise de dados é só você apertar alguns botões, fazer alguns gráficos, fórmulas e só entregar um relatório e não ter a visão analítica por trás, que é exatamente o objetivo que você deve sim querer desenvolver. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, senta o dedo aqui no like, porque assim você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, porque se essa aula te ajudou, chances são que vai ajudar outras pessoas, e quando você deixa o like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais gente, e você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar nas outras pessoas. E não esquece que aqui na descrição do vídeo eu deixei o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar se desenvolvendo e você aprender mais sobre essa ferramenta para se destacar cada vez mais no mercado de trabalho. Então, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e também coloca aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, sem obrigatoriamente estar dentro da ferramenta ensinando Power BI ou alguma coisa do tipo, e mais fazendo uma conversa franca aqui com você, e coloca aqui nos comentários quais outros temas você gostaria que a gente discutisse aqui no canal para você continuar se desenvolvendo no mercado de trabalho. Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.